quando ele interrompeu a ceia pascal dos judeus e transformou-a na Santa Missa Católica. Tomou o pão, que eles normalmente comiam naquela ceia, mas disse: esse pão é o meu corpo que é entregue por vós. E esse vinho, neste cálice, é o meu sangue que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. São Paulo, na epístola que nós ouvimos, lembra como os primeiros cristãos renovavam isto. Eles chamavam de a fração do pão, era a Eucaristia. E os primeiros cristãos celebravam. Era no ponto marcante da história da igreja primitiva, a fração do pão, era a Eucaristia. Os cristãos se reuniam. E os Atos dos Apóstolos mostram como era a vida dos primeiros cristãos. Eles eram unidos na Eucaristia, unidos na oração, nas reuniões, na doutrina dos apóstolos e na caridade para com os irmãos. Esse é o resumo da vida dos primeiros cristãos. E a força que eles tinham era da Eucaristia. A força para enfrentar os inimigos da fé. Os 3 primeiros séculos da igreja foram de perseguições. Os cristãos eram mortos, eram lançados às feras, eram decapitados, eram queimados por serem cristãos. Qual é a força que eles tinham? A Eucaristia. Todos se lembram da história de São Tarcísio, que era um menino, e o Papa o encarregou de levar a Eucaristia para aqueles que iam ser mortos na arena. E ele foi e levou. Portanto, porque a Eucaristia é que era a força que sustentava os mártires, que deve ser a força que nos sustenta na vida. A vida do cristão é um martírio. Onde é que eles vão encontrar a força? Na Eucaristia. Onde é que os casados, a vida de casados tão cheia de sacrifícios, dificuldades? Onde é que o marido vai encontrar a força para trabalho, para sustentar a família? Na Eucaristia. Onde é que a esposa, em todos os sofrimentos da vida, vai encontrar a força? Na Santíssima Eucaristia. Onde é que todos nós vamos encontrar a força para vencer as tentações, as lutas da vida, a perseverança, as tentações contra a fé, contra a castidade? Onde está essa força? Na Santíssima Eucaristia. Esse é o pão que dá força ao mundo, que é nosso Senhor. Tantum ergo sacramento. Portanto, este grande sacramento nós devemos venerar no dia de hoje, com esta Santa Missa e daqui a pouco com a procissão que vai passar em nossas ruas. A igreja sempre foi perseguida, teve dificuldades. No começo, nas perseguições, todo mundo sofrendo, rezando, não houve muito espaço para as heresias. Heresias são os ataques à fé, à doutrina. Mas logo que cessaram as perseguições, começaram as heresias. E eram heresias trinitárias, que negavam a Santíssima Trindade, heresias cristológicas, que negavam a divindade de Jesus, heresias contra Nossa Senhora, contra a sua virgindade, contra a sua maternidade divina. Por isso foram reunidos os concílios dos primeiros séculos, do primeiro milênio. Até o ano 1000 eram essas heresias. A partir do ano 1000, portanto, entrando no segundo milênio, é que começaram as heresias contra a Santíssima Eucaristia. Portanto, durante 1000 anos, toda a igreja acreditou, cultuou, adorou Jesus na Santíssima Eucaristia, sem dúvidas. A partir do ano 1000 começaram as heresias, os ataques. Berengário de Tours, os valdenses, aí se reuniram os concílios, Concílio de Latrão, 1218, proclamou e usou o termo transubstanciação, a mudança do pão no corpo, do vinho no sangue
de nosso Senhor. E as heresias, então, foram condenadas. Aí surgiram os grandes santos por proclamar a Eucaristia. Santo Antônio de Pádua, todos se lembram, celebramos a sua festa há pouco, quando aquele herege que dizia que não acreditava que Jesus estava na hóstia consagrada e desafiou Santo Antônio, dizendo que só acreditava se o burro dele se ajoelhasse diante do Santíssimo Sacramento. Santo Antônio aceitou o desafio e quando o homem deixou o burro 3 dias sem comer e levou lá para a praça, apinhada de gente para ver o que ia acontecer, e o homem colocou um monte de capim verdinho para o burro, e Santo Antônio saiu da igreja com o Santíssimo Sacramento. O homem soltou o burro, que ao invés de ir ao capim, se prostrou diante do Santíssimo Sacramento. Mostra aí, começou o culto eucarístico, até que teve aquela revelação de Santa Juliana, que convenceu o Papa Urbano, e aí ele instituiu esta festa de hoje, festa do Santíssimo Sacramento, também para que todo o povo reconhecesse, adorasse, reparasse a honra de Jesus presente no Santíssimo Sacramento. E até hoje, portanto há quase 1000 anos que nós celebramos esta festa, toda a igreja, porque era para ser celebrada na Quinta-feira Santa, mas ali estávamos ocupados com as dores da paixão. Por isso que a igreja instituiu a primeira quinta-feira, depois de finado o tempo pascal, que terminou o domingo passado com a festa da Santíssima Trindade, aí sim, hoje, celebramos a festa. E com alegria, porque ficamos 2 anos sem essa procissão. E agora, pós-pandemia, alegremente, estamos celebrando a festa da Santíssima Eucaristia. Vamos, então, adorar nosso Senhor, agradecer esse grande dom dele ficar entre nós. Um dom imenso que nosso Senhor nos fez, como Santo Agostinho lembra, né? Deus, sendo riquíssimo, não teve mais que dar. Com esse ditissimus plus dare non habuit. Ele não teve mais que dar. Com sit sapientissimus plus dare nescivit. Sendo sapientíssimo, ele não soube dar mais. Com sit sapientissimus plus dare nescivit. Não soube mais que dar. Sendo riquíssimo, não teve mais que dar. E sendo potentíssimo, plus dare non potuit. Ele não pôde dar mais do que a si mesmo presente no Santíssimo Sacramento. O grande dom de nosso Senhor. Presente na comunhão, quando nós o recebemos. Presente na Santíssima Eucaristia da Santa Missa, quando se renova o seu sacrifício. Torna presente todos os seus atos de adorações que ele fez na cruz. Ele fica presente sobre o altar. Fica presente depois no sacrário para receber a nossa visita, a nossa adoração, para nós meditarmos, recebermos as suas graças. Honremos, pois, nesta festa e sempre na nossa vida, Jesus na Eucaristia. É a força do cristão, é o distintivo do cristão. É o que distingue a Igreja Católica de qualquer outra. Nós contamos sempre no catecismo aquela história daquele pastor protestante que foi levar sua filhinha para visitar as igrejas da cidade. E chegou numa igreja católica, entrou e a filhinha perguntou: papai, o que é aquela luzinha acesa ali? É que Jesus está presente no sacrário. É por isso. Aí o pastor levou na igreja protestante. A filhinha perguntou: cadê a luzinha? Não, minha filha, aqui não tem Jesus. Só está na palavra. Então, aí a menina disse: então eu quero ser católica, porque lá é que está Jesus. Nosso Senhor presente nas nossas igrejas, para receber a nossa visita, muitas vezes abandonado, esquecido. Jesus está ali para receber. A Santa Missa, o ato mais importante da história do mundo. É preciso que nós cultuemos mais a Santa Missa, cultivemos esse costume, a Santa Missa dominical, obrigatória, e também a missa semanal.
a missa, a Eucaristia, Nosso Senhor presente no sacrário e a Sagrada Comunhão. Estarmos sempre com o coração limpo para podermos comungar. Portanto, meus irmãos, veneremos Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, agora com a belíssima procissão. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.